Bem-vindos aos Segredos dos Salmos. Você que chegou até aqui talvez já esteja cansado. Cansado das promessas vazias, das portas fechadas, de uma fé que parece mais um fardo que uma libertação. Eu sei o que é isso. Muitos de vocês foram feridos, manipulados, desiludidos por um sistema que deveria apontar para Deus, mas que, na verdade, só te afastava dele. Essa dor é real, não é? Este não é mais um vídeo qualquer. É um convite para você rasgar o que te ensinaram e desenterrar a verdadeira essência da prosperidade bíblica. Aquela que te faz respirar de novo, que te traz o alívio que você tanto busca. O que você vai ouvir agora não é teoria, mas a voz da verdade que ecoa dos Salmos, direto para sua alma. Prepare-se, porque o que você está prestes a desvendar sobre a fé inabalável pode virar sua vida do avesso. Os segredos que a religião escondeu estão prestes a ser revelados. Você está pronto para abrir seus olhos? Você se lembra daquele tempo, daquela promessa sussurrada em seu coração? Aquela de que se você apenas desse mais, se você apenas cresce mais, sua fé se fortaleceria e suas finanças se alinhariam, sua vida de prosperidade se abriria. Mas olhe para sua realidade agora. Onde está a abundância prometida? Onde está o descanso que te juraram? Essa dor, esse aperto no peito, esse vazio, você foi ensinado a se culpar, não foi? A pensar que sua fé era fraca, que sua oração não era poderosa o suficiente. E se eu te dissesse que a culpa não é sua, que você foi enganado e que a verdadeira prosperidade bíblica foi sequestrada? Por anos, você obedeceu. Deu seu tempo, seu dinheiro, sua esperança. Você ouviu pastores e pregadores falarem de um Deus que quer te ver rico, mas o que você viu foi só o bolso deles inchando. Você acreditou na semente, na oferta, no sacrifício, e o que recebeu em troca? Mais dívidas? Mais desilusão? Isso não é uma coincidência. Não é sua fraqueza. É um sistema. Um sistema que distorceu a verdade para te manter preso, para te sugar até a última gota de sua boa intenção. Você acha que Deus quer te ver quebrado enquanto a Bíblia transborda de promessas de vida plena? A verdade é que a Bíblia nunca falou de uma prosperidade que depende do que você dá para uma instituição. Ela fala de um relacionamento, de um fluir, de uma fé inabalável que não se dobra ao medo ou à escassez. Você entende? Aqueles que te venderam a ideia de que sua bênção é uma barganha, eles te roubaram. Eles te ensinaram a pedir, mas não a receber. Eles te ensinaram a dar, mas não a viver a plenitude. E a sua oração? Ela foi silenciada por um ritual, não por um diálogo íntimo com o Pai. Mas qual é então o primeiro passo para quebrar essa corrente, para que sua oração realmente alcance os céus e sua vida se alinhe com a verdadeira fé? Não é sobre fazer mais. É sobre entender menos do que te disseram e mais do que a palavra diz. Sua prosperidade não é um cheque em branco para um líder religioso. É um transbordar da vida que Deus já colocou dentro de você. É sobre alinhar seu coração, sua mente, suas mãos, com o propósito dele. Pense nisso. Se você tem plantado as sementes erradas no terreno errado, o que você espera colher? E o que a Bíblia tem a dizer sobre como você realmente ativa essa abundância que te pertence por direito? O primeiro segredo não está na sua carteira, nem na sua igreja. Ele está escondido na forma como você enxerga a si mesmo e o Deus que te chamou. É um segredo tão simples, mas tão profundo, que a religião fez questão de obscurecer por séculos. Você acha que essa verdade está fora do seu alcance? Que é só para alguns escolhidos que conseguem prosperar na fé? Pois prepare-se, porque a forma como você tem buscado a prosperidade está errada. E o primeiro passo para corrigi-la está em uma palavra que você ouve todo dia, mas que raramente entende o seu verdadeiro poder. E ela não é dar. O que essa palavra esconde pode mudar tudo o que você entende sobre sua própria fé. Você passou a vida acreditando que a chave para a prosperidade era o quanto você dava, não é? O dízimo, a oferta, a campanha.
Tudo parecia uma negociação com Deus, como se sua bênção fosse uma balança, mais de um lado, mais do outro. Mas o que acontece quando você não tem mais nada para dar? Quando o chão some debaixo dos seus pés e a única coisa que resta é o vazio? A dor de ver o que se tem indo embora e a bênção prometida nunca chegando, ela te consome. Você já se sentiu assim? Como se sua oração fosse um eco no deserto sem resposta? Essa é a grande mentira. A barganha. A ideia de que você pode comprar o favor de Deus. A religião institucional te ensinou a tentar agradar a Ele com rituais, com cifras, com ofertas que muitas vezes te deixavam ainda mais endividado. E enquanto você se esforçava para dar mais, para crer mais, para sacrificar mais, sentia Deus cada vez mais distante. A frustração é gigantesca, não é? Onde estava a promessa de uma fé inabalável que te sustenta? Onde estava a liberdade? O primeiro segredo da prosperidade bíblica, aquele que foi escondido de você, não é sobre sua oferta, é sobre sua fé. Mas não a fé cega, que te manda dar sem questionar, sem discernir, sem sentir. Não. É sobre a fé inabalável que te sustenta quando tudo desmorona. Essa fé não se compra, não se vende, não é um produto de barganha. Ela é um relacionamento íntimo, real, visceral com o Pai. É a confiança de que Ele é seu provedor, seu sustento, não importa o tamanho da sua carteira agora. Mas você já parou para pensar em como essa fé foi distorcida? A religião, muitas vezes, transformou a fé em uma ferramenta de controle, não de libertação. Ela te ensinou a ter fé nos seus rituais, nas suas instituições, nos seus líderes, em vez de ter fé diretamente em Deus. E é exatamente aí que o espírito que a Bíblia chama de anticristo age, sutilmente, se infiltrando em cada canto da sua boa intenção, criando um sistema que te distancia do evangelho genuíno. A verdadeira fé te liberta para viver, para honrar a Deus com tudo o que você é, não apenas com o que você tem. Ela te dá dignidade, te conecta a Ele, sem intermediários. Sua vida financeira, quando alinhada a essa fé genuína, não é mais uma corrida desesperada, mas um fluir. Você se lembra de quando Jesus confrontou os guias cegos? Ele os chamou de hipócritas porque eles colocavam fardos pesados sobre os homens, mas eles mesmos não os tocavam. Essa é a essência do que muitos sistemas religiosos fazem hoje. Exploram sua dor, sua busca por Deus, para benefício próprio. Mas e se a sua Bíblia já tivesse todas as respostas para construir uma fé inabalável, para viver uma vida plena, livre de manipulações? E se a verdade fosse tão simples, mas tão poderosa, que ela desmascararia anos de engano em um piscar de olhos? O que acontece quando você troca a fé nas promessas do homem pela fé nas promessas de Deus? E qual é a palavra que a religião teme, porque ela te dá poder real sobre a sua própria vida? A palavra que a religião teme, o segredo que ela esconde a todo custo, é uma verdade simples: discernimento. Sem ele, a mente das pessoas se torna um solo fértil para manipulação, para promessas que nunca se cumprem e para fardos que pesam a alma. Ele as vê, ano após ano, buscando um Deus em prédios suntuosos, entregando suas últimas moedas, sua esperança, na expectativa de uma prosperidade que nunca chega. A dor da desilusão, a amargura de se sentir explorado, é uma chaga aberta no coração de muitos. E acredite, ele vê. Quem foi que disse que a fé precisa ser cega? Que o caminho da oração é pavimentado por sacrifícios financeiros que te deixam na miséria? Ele observou por séculos o homem transformar a mensagem de vida em um negócio, vender a bênção, barganhar o céu. O coração das pessoas foi enganado, acreditando que a abundância era uma troca, um pagamento por um favor divino, e não um dom da graça. É cruel, não é? A forma como a busca por Deus foi pervertida para encher bolsos, e não almas. Os guias cegos de hoje, assim como os de ontem, vivem de sua ignorância. Eles prosperam em cima da sua falta de conhecimento sobre a verdadeira Bíblia. Não se trata apenas de dinheiro.
É sobre o controle da sua mente, da sua esperança. Eles te dizem que sua fé inabalável depende do quanto você oferta, do quão fervorosa é sua oração em público, e não do seu relacionamento íntimo com o Pai. É uma versão distorcida do Evangelho, que tira o poder do indivíduo e o concentra nas mãos de poucos. Você sente o peso dessa manipulação? Mas o verdadeiro poder reside no discernimento, na capacidade de ver além do que é pregado, de escutar a voz de Deus em seu próprio coração. Quando as pessoas começam a questionar, a pesquisar a Bíblia por si mesmas, o castelo de cartas da manipulação começa a desmoronar. A fé inabalável não é construída sobre a areia movediça de promessas humanas, mas sobre a rocha que é a palavra. E quando esse discernimento acende, a oração deixa de ser um pedido desesperado e se torna um diálogo real. A aplicação disso é direta. Comece a ler a Bíblia com outros olhos. Não com os olhos da religião que te ensinou, mas com os olhos de quem busca a verdade, pura e sem véus. Ele, o Messias, nunca te cobrou nada para te amar, para te ensinar, para te curar. Sua generosidade era um transbordar, não uma condição. Então por que te cobram tanto? E o que a Bíblia realmente diz sobre o dar e o receber? O verdadeiro valor não está no quanto você deposita na cestinha, mas no quanto você guarda em seu coração. A verdadeira prosperidade não se mede em bens materiais, mas na paz que excede todo o entendimento, na liberdade de ser quem você é em Deus, sem as amarras de um sistema religioso. É ali, nesse espaço sagrado entre você e o Criador, que a fé inabalável floresce e a oração encontra seu caminho. Mas como então se libertar completamente dessas correntes invisíveis? O que você está prestes a descobrir sobre a liberdade na fé vai virar sua forma de pensar de cabeça para baixo. Você já se perguntou o que acontece com aqueles que ousam questionar? Com aqueles que levantam a voz e perguntam: será que é assim mesmo, Deus? A religião institucional tem uma maneira muito particular de lidar com essas perguntas incômodas. Ela te oferece um lugar seguro, um ninho quente, mas exige um preço invisível. Sua liberdade de pensar, de sentir, de buscar a verdade por si mesmo. É como se te dessem um cobertor, mas ele te sufoca. Você já sentiu essa opressão sutil? O preço da verdade é alto, mas o custo de viver na mentira é devastador. Eles te dizem que questionar é falta de fé, que duvidar é pecado. Te ensinam a confiar cegamente em seus líderes, em suas interpretações, em seus sistemas. E enquanto você obedece, enquanto você silencia sua própria intuição, a voz de Deus em seu coração, eles crescem. Seu império se fortalece, e você se sente cada vez menor, mais dependente, mais vazio. E essa manipulação não é algo de agora. Ela se repete ao longo da história, quando o espírito que a Bíblia chama de anticristo se manifesta através do engano. A verdadeira fé inabalável não tem medo de perguntas. Ela é forjada no questionamento honesto, na busca incessante pela verdade. Você foi criado para ter um relacionamento direto com o Criador, para ter sua oração ouvida e respondida por Ele, sem intermediários. Mas o sistema te convenceu que você precisa de um atravessador, alguém que fale por Deus, que distribua suas bênçãos. E ao fazer isso, eles te tiraram a chave, o mapa, a bússola que estava em suas mãos, a sua própria Bíblia. O poder não está em obedecer cegamente, mas em buscar a verdade. Que a verdade que te liberta está na Bíblia, não nos púlpitos que a distorcem. Pegue sua Bíblia. Rasgue as anotações antigas que te ensinaram a duvidar de si mesmo. Deixe a palavra falar direto ao seu coração. O que você vai encontrar lá não é uma lista de regras para te aprisionar, mas um caminho de liberdade. Não é um manual de instruções para ficar rico rapidamente, mas princípios eternos para uma vida plena, abundante em propósito e paz, que transcende o dinheiro. A aplicação disso é simples, mas poderosa. Comece a ler a Bíblia como se fosse a primeira vez, com olhos novos, com o coração aberto. Questione tudo o que te disseram.
Peça a Deus para te revelar a verdade que a religião escondeu. Sua oração não precisa de holofotes, não precisa de uma unção de um homem para ser ouvida. Ela precisa de sinceridade, de um coração quebrantado e de uma busca genuína por Ele. Mas e se você encontrar na Bíblia algo que contradiz tudo o que você aprendeu? Algo que abala as estruturas da sua fé? Você está disposto a pagar o preço de se libertar do engano, mesmo que isso signifique se afastar do que é familiar? O caminho da verdade nem sempre é o mais fácil, mas é o único que te leva à verdadeira liberdade e a uma fé inabalável. O que você está prestes a desenterrar na palavra pode te custar o conforto, mas te dará o mundo. Você já sentiu essa opressão, não é? Aquele nó na garganta quando a igreja pedia mais, e você já não tinha de onde tirar. E no fundo, uma pergunta que queimava: será que Deus realmente me quer nessa situação? Ou será que o que me ensinaram sobre prosperidade é apenas uma parte de uma história maior, convenientemente escondida? Eles te venderam a ideia de que a abundância é um número na sua conta bancária, uma casa maior, um carro novo. Mas a vida te mostra que essas coisas sozinhas não preenchem o vazio que o sistema religioso deixou. Quantos de nós conhecemos pessoas que têm tudo materialmente, mas carregam uma alma seca, uma fé frágil, uma oração sem rumo? A verdadeira prosperidade não está naquilo que você exibe, mas naquilo que você transborda. E essa é a linguagem que muitos tentam silenciar. O Messias, ele nunca falou de riquezas materiais como prova de sua bênção. Ele falou de um tesouro que a traça não corrói, que o ladrão não rouba. Ele falou de uma vida tão plena, tão rica em propósito e em fé inabalável, que o dinheiro se torna um detalhe, uma ferramenta, e não o objetivo final. Mas os guias cegos, eles deturparam tudo. Fizeram você correr atrás da sombra, enquanto o verdadeiro sol da abundância te esperava. É uma estratégia astuta, quase como o plano de um anticristo, desviando a atenção da verdade que liberta. A linguagem secreta da abundância não é a da contabilidade, mas a do coração. Não é sobre ter mais para si, mas sobre ser mais para os outros. É um paradoxo, eu sei, mas é a verdade que a Bíblia grita em cada página. Quem se esvazia, transborda. Quem dá, recebe. Não em troca, mas em ciclo, em fluxo. E sua oração, sua oração muda de tom quando você entende isso. Ela deixa de ser um pedido desesperado e se torna uma gratidão profunda, uma declaração de confiança. A aplicação disso? Olhe para sua vida agora. Onde você tem esperado a prosperidade? Na conta bancária? No emprego? Na promessa de um homem? Ou você tem buscado a fonte, o próprio Deus? Comece a praticar a generosidade não como uma obrigação, mas como uma expressão da fé inabalável que já vive em você. Compartilhe o que você tem, seja tempo, talento ou até mesmo um abraço sincero. Veja como o universo responde. Veja como sua alma se expande. A liberdade da manipulação religiosa vem quando você percebe que a verdadeira riqueza é inegociável, que ela não pode ser comprada ou vendida. Ela é um estado de espírito, uma conexão profunda. E se a sua oração pudesse te guiar para essa fonte inesgotável, sem precisar de intermediários, sem precisar de um sistema para te dizer o que fazer? Quando você começa a viver essa linguagem secreta, a Bíblia se abre de uma forma que você nunca imaginou. Ela te mostra que a prosperidade não é um destino, mas um caminho, uma jornada com Deus. E o mais surpreendente, o mais libertador, é que você já tem tudo o que precisa para começar. A semente já foi plantada em você. Mas qual é então o primeiro passo prático para regar essa semente e ver a verdadeira abundância florescer em sua vida? O próximo passo é mais fácil do que você imagina, mas exige uma coragem que poucos encontram. Você acredita que coragem é um ato grandioso, de quem não tem medo de nada, não é? Aquele que enfrenta o impossível, que desafia o sistema. Mas e se a verdadeira coragem não fosse sobre um ato espetacular, e sim sobre um sussurro?
Um sussurro de Deus em seu coração, te chamando para fora do lugar seguro, mas sufocante, onde a religião te colocou. Você sente essa voz, essa inquietude que te persegue? É a mesma voz que te questiona o porquê de tanta frustração, de tanta promessa vazia, enquanto sua alma clama por liberdade. A maior covardia, muitas vezes, é continuar onde não há mais vida, por medo do que está fora. Quantos de nós, por anos, permanecemos em lugares que nos roubavam a paz, que drenavam nossa fé, por puro hábito, por medo de quebrar laços, de sermos julgados? Você ouve a oração dos outros, seus testemunhos ensaiados, e se pergunta: será que só eu não sinto isso? A verdade é que a religião institucional prospera na sua dependência, no seu temor de estar sozinho, longe de um guia que promete um caminho fácil. Mas qual é o caminho que Jesus andou? A verdadeira coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de agir apesar dele. É a decisão de confrontar a si mesmo e, então, o que te aprisiona. É a ousadia de dizer: eu buscarei a Deus por mim mesmo, com a minha Bíblia aberta, sem que ninguém me diga o que devo ou não acreditar. Essa é a semente de uma fé inabalável, a que a religião tenta sufocar. E essa fé não se curva ao medo, nem ao que o espírito do anticristo tenta te implantar através da dúvida e da culpa. Ela se levanta. Você já se permitiu imaginar como seria sua oração se ela fosse apenas você e o Pai, sem a pressão dos holofotes, sem a obrigação de performar, de parecer mais santo? É nesse lugar de vulnerabilidade e sinceridade que a verdadeira coragem nasce. É quando você aceita que não precisa de um intermediário para sentir a presença de Deus. A palavra diz que Ele está perto de todos os que o invocam em verdade. Então, por que te afastaram tanto dele, te vendendo um ingresso para um encontro que já era seu por direito? A aplicação disso exige uma decisão. Decisão de pegar sua Bíblia, não para buscar justificativas para o que te ensinaram, mas para desvendar a simplicidade e a profundidade da verdade que liberta. Decisão de dobrar seus joelhos e fazer uma oração que vem da alma, não da boca. E se nessa busca você encontrar um Deus que é muito maior, muito mais amoroso e muito menos exigente do que te disseram? E se essa descoberta te mostrar que a fé inabalável é um presente, não uma conquista? O que o sistema religioso teme mais do que tudo é um povo que descobre o poder da sua própria fé, que não depende mais de suas estruturas para encontrar Deus. Um povo que entende que a verdadeira abundância começa na alma, no coração que se liberta. Mas para isso, é preciso coragem. Coragem para questionar, coragem para ir além, coragem para aceitar que talvez o caminho que te indicaram não era o caminho. E o que acontece quando você finalmente encontra a sua própria voz, a sua própria fé? A recompensa dessa coragem é a liberdade que você nem sabia que havia perdido. E ela te leva para um lugar que a religião não pode alcançar. Você foi ensinado a buscar poder fora, não foi? No templo, no púlpito, nas mãos de quem te prometia a bênção. Mas e se o maior poder, a fonte de uma fé inabalável, estivesse o tempo todo dentro de você, esperando para ser descoberta? E se a oração mais poderosa não precisasse de microfones ou grandes congregações, mas apenas de um coração que sabe quem é em Deus? A religião te fez crer que você era um receptor passivo, um mero pedinte, sempre esperando que algo externo acontecesse para sua vida mudar. Essa é uma das maiores inversões. Eles te desempoderaram, te fizeram esquecer sua herança, sua real identidade. Você tem uma Bíblia, não para que outros a interpretem por você, mas para que você mesmo se encontre nela. Para que você descubra que a voz de Deus não é um sussurro distante, mas uma canção que ecoa no seu próprio espírito. A dor de se sentir pequeno, sem voz, sem importância, é uma estratégia. Uma estratégia para manter você preso, dependente, incapaz de perceber a verdade que te chama. Pense comigo. Jesus não construiu templos de pedra. Ele construiu pessoas.
Ele lhes deu autoridade para curar, para libertar, para viver em plenitude. Ele não disse: vão e dependam de um sistema. Ele disse: vão e façam discípulos. E isso começa com a sua própria libertação, com o seu próprio despertar para quem você é. O anticristo age, muitas vezes, não com um ataque frontal, mas com a sutil retirada da sua identidade. Ele te faz duvidar do seu valor, da sua conexão direta com o Pai. A raiz da sua autoridade está na sua identidade como filho de Deus. Não é uma identidade que você ganha por mérito, por ser um bom crente, por dar mais dinheiro. É uma identidade que você já tem, que te foi dada por graça. E quando você se apropria disso, sua fé se torna inabalável. Sua oração deixa de ser um pedido de favor e se torna uma declaração de quem você é. Você não está mais pedindo migalhas, você está reivindicando sua herança. Você percebe a diferença? A aplicação direta é visceral. Olhe-se no espelho e diga a si mesmo em voz alta que você é amado, que você é valioso, que você tem propósito. Não por causa do que você fez ou deixou de fazer, mas por causa de quem Deus é. E então, leia sua Bíblia não como um livro de regras, mas como um testamento de amor, que revela quem você é e quem Ele é. Deixe que a palavra de Deus reescreva as mentiras que a religião plantou em seu coração. A fé inabalável não é sobre ter respostas para todas as perguntas, mas sobre ter a certeza de que você pertence a Ele e que Ele cuida de você. Sua oração se torna uma conversa de filho para pai, cheia de confiança e segurança. Você não precisa mais de um sistema para validar sua existência, para te dizer o que Deus pensa de você. A verdade está na palavra, e essa verdade te liberta para ser quem você realmente foi criado para ser. Mas e se você durante anos foi ensinado a ser uma ovelha, sempre seguindo sem questionar, sem ter sua própria voz? Como se liberta desse hábito? Como se reconecta com essa autoridade que foi suprimida por tanto tempo? O próximo passo exige que você tome posse de algo que já é seu, mas que te disseram que não era. Você já se viu em meio ao barulho da religião com tantas vozes te dizendo o que fazer, o que sentir, o que acreditar. E ainda assim, se sentiu mais sozinho do que nunca. Esse excesso de palavras, muitas vezes, serve apenas para camuflar a ausência de algo essencial. A voz de Deus em seu próprio espírito. A religião te enche de rituais, de compromissos, de programações, para que você nunca tenha tempo para o silêncio. E o silêncio, meu amigo, é onde as verdades mais incômodas começam a gritar. É no silêncio que você começa a ouvir a sua própria alma. É ali que as dúvidas, as frustrações, as feridas que a religião te causou, começam a emergir. Mas eles te ensinaram a fugir do silêncio, a preencher cada espaço com louvor alto, com pregações motivacionais, com a promessa de que vai dar certo se você apenas tiver mais fé. E no meio desse turbilhão, sua oração se perde, sua fé inabalável se esvai, e você continua buscando fora o que só pode ser encontrado dentro. É um ciclo cruel de distração, um plano que o anticristo adora para te manter longe da sua essência. O Messias, ele frequentemente se retirava para lugares desertos, para o silêncio. Ele sabia que a conexão com o Pai não precisava de palco, de aplausos, de uma congregação. Precisava de um coração sedento, de ouvidos atentos. Ele não temia o silêncio. Ele o buscava, e a Bíblia te chama para esse mesmo lugar de intimidade, onde a sua oração se torna mais que palavras, se torna um bálsamo para a sua alma, uma direção para a sua vida. O silêncio é o portal para o seu discernimento. É onde a voz de Deus se torna clara, distinguindo a verdade do engano que o sistema religioso tentou te vender. Quando você silencia o mundo exterior, quando você desliga o barulho, você permite que a palavra de Deus ressoe em seu interior. E essa ressonância é o que constrói uma fé inabalável, uma convicção que não se abala com ventos de doutrinas ou com a pressão das expectativas alheias. A aplicação disso é simples, mas desafiadora. Reserve um tempo. Todos os dias, 15 minutos que sejam. Desligue tudo.
celular, televisão, rádio. Apenas respire e convide Deus a falar com você nesse espaço. Não peça nada, apenas ouça. Permita que as verdades da sua Bíblia que você lê se aprofundem em seu espírito. Permita que sua oração se torne um momento de comunhão, não de lista de supermercado. O que você vai descobrir nesse silêncio pode te chocar. Você pode se dar conta de como sua fé foi moldada pelo medo, pela culpa, pela necessidade de aprovação. Mas também descobrirá a força que existe em você, a clareza, a paz que a religião te prometeu, mas nunca entregou. E se a verdadeira prosperidade não fosse ter mais, mas precisar de menos? E se a sua oração fosse o seu refúgio, não a sua performance? A religião institucional tem medo do seu silêncio, porque é no silêncio que você se encontra com Deus sem intermediários, sem interpretações tendenciosas. É no silêncio que você descobre que a fé inabalável já estava lá, esperando para ser despertada. Mas para isso, você precisa ter a coragem de calar as vozes externas e ouvir a voz que importa. E o que acontece quando essa voz de Deus se torna a mais alta em sua vida? A liberdade que o silêncio te oferece é um tesouro que a religião nunca poderá roubar. Você se permitiu o silêncio, não é? Deixou as vozes do mundo e da religião se calarem, e começou a ouvir um sussurro que ecoa do mais profundo do seu ser, a voz de Deus. Mas e agora? O que acontece quando o véu cai e você percebe que a verdadeira fé inabalável não é um conjunto de rituais, mas uma força viva que pulsa em seu interior? A religião te ensinou a esperar, a orar por milagres que caíam do céu. Mas e se o maior milagre fosse você, se levantando, ativando a vida que o Pai já depositou em você? Por anos, você foi levado a crer que a prosperidade era um prêmio para os mais obedientes, os mais ofertantes. Um cheque que você esperava cair na sua conta, fruto de uma oração poderosa que você recitava. Mas a Bíblia não fala de uma prosperidade que te torna passivo, mas de uma que te capacita a ser um co-criador, um agente de mudança. Eles roubaram não só sua capacidade de discernir, mas também sua vontade de agir. O espírito do anticristo age assim. Ele te paralisa com a promessa de uma bênção que nunca chega, enquanto a verdadeira bênção está na sua capacidade de fazer acontecer, guiado por Deus. Pense nisso. O Messias não esperava as coisas acontecerem. Ele agia. Ele ia ao encontro dos enfermos, dos necessitados. Ele transformava a água em vinho, multiplicava pães. Ele ensinou seus discípulos a serem sal da terra e luz do mundo. Isso não é um convite à inércia, mas à ação inspirada, a ação que transborda da sua fé inabalável. A verdadeira colheita da liberdade não é o que você recebe, mas o que você se torna capaz de criar, de impactar, de compartilhar, a partir de uma conexão genuína com o Criador. A colheita da liberdade verdadeira começa quando sua fé inabalável se traduz em atos. Não atos de desespero, mas atos de confiança. Se você foi fiel no pouco, como diz a Bíblia, será colocado sobre o muito. Esse pouco não é só o dinheiro que você oferta, mas o tempo que você dedica, o talento que você desenvolve, a semente de bondade que você planta no mundo. Sua oração se torna a bússola, a Bíblia o mapa, e sua ação, o passo firme que te leva ao destino de prosperidade que Deus planejou para você. A aplicação direta é desafiadora, mas profundamente recompensadora. Identifique uma área da sua vida onde você se sente paralisado, esperando por um milagre externo. Pode ser sua vida financeira, profissional ou até mesmo um relacionamento. Agora, com a Bíblia em mãos e em oração, pergunte a Deus: o que eu posso fazer hoje, neste momento, com o que tenho, para avançar um passo, para plantar uma semente? Não espere a solução perfeita. Dê o primeiro passo imperfeito. Isso pode significar reorganizar suas finanças, aprender uma nova habilidade, perdoar alguém, ou simplesmente começar um projeto que você sempre adiou. A prosperidade genuína surge quando você para de esperar e começa a agir,
guiado pela voz de Deus em seu coração. A religião te prometeu abundância se você desse. A verdade te mostra que a abundância transborda de você quando você age em fé, usando o que já tem. E sim, quando você começar a agir dessa forma, pode ser que o sistema religioso que te aprisionou se sinta ameaçado. Eles podem te chamar de rebelde, de sem fé, mas essa é a prova de que você está no caminho certo. Você está colhendo os frutos da liberdade, da verdadeira fé inabalável. E a oração agora é seu diálogo constante, não um monólogo desesperado. O que você fará com essa liberdade é a sua maior declaração de fé. E ela te conduz a uma vida que o dinheiro não compra, mas que o coração de Deus sonhou para você. Você alcançou a liberdade, desenterrou a raiz da sua autoridade, encontrou a voz de Deus no silêncio e começou a agir em fé inabalável. Mas e agora? O que fazer com toda essa verdade, com todo esse poder que a religião te fez crer que não te pertencia? A tentação pode ser a de guardar para si, de se isolar no seu novo santuário pessoal de paz. Mas a Bíblia nunca falou de uma fé que se esconde, de uma luz que se apaga. Ela fala de um transbordo, de uma vida que se torna um testemunho tão eloquente que desafia o próprio engano. Eles te ensinaram a ser um consumidor de fé, a buscar a bênção para si, a colecionar promessas e esperar a prosperidade cair do céu. Mas a verdade que você descobriu, a verdade do Messias, é que você é chamado a ser um canal, um doador de vida, de esperança, de verdade. Sua vida, agora que está alinhada com Deus, não é mais sobre o que você pode receber, mas sobre o que você pode oferecer. E essa é a forma mais pura de prosperidade que existe. A capacidade de abençoar, de impactar, de transformar o mundo à sua volta, começando pelo seu próprio exemplo. O anticristo, em suas múltiplas facetas, opera no isolamento, na separação, no cada um por si. Ele te convence que você está sozinho em sua busca, que suas dúvidas são um sinal de fraqueza. Mas a comunidade da verdadeira fé inabalável é construída na interconexão, no compartilhar, no inspirar uns aos outros. Sua oração deixou de ser um lamento solitário e se tornou um diálogo constante. E esse diálogo agora te impulsiona para fora de si. Sua vida transformada é a maior pregação, o sermão mais poderoso que você pode oferecer. As pessoas não precisam mais de palavras vazias. Elas precisam ver a verdade em ação. Quando você vive uma vida de paz em meio ao caos, de integridade em meio à corrupção, de generosidade em meio à escassez, você está desmascarando sem dizer uma palavra as mentiras que a religião plantou. Sua fé não é mais uma teoria. Ela é uma evidência viva de um Deus real e atuante. A aplicação disso é simples e ao mesmo tempo revolucionária. Comece a viver a verdade que você descobriu. No seu trabalho, na sua família, no seu bairro, não para provar algo a alguém, mas porque é quem você se tornou. Use o discernimento que você despertou para identificar onde a luz da verdade é mais necessária. Use a autoridade que você recuperou para falar vida onde há morte, para plantar esperança onde há desespero. Deixe que sua Bíblia não seja apenas um livro em sua estante, mas o manual da sua existência, e que sua oração seja o combustível para cada passo. Isso não significa que você precisa se tornar um pregador em um púlpito. Significa que você precisa se tornar um testemunho ambulante do amor e do poder de Deus. Sua prosperidade não será medida por valores materiais, mas pelo impacto transformador que você gera, pela paz que você irradia, pela esperança que você planta, pela liberdade que você compartilha com aqueles que ainda estão presos. A religião institucional pode não entender, pode até tentar te silenciar. Mas a voz de um coração livre, de uma fé inabalável que transborda, é impossível de ser calada. Você é a colheita e você é a semente. O que você faz agora, com essa liberdade, com essa verdade e com essa fé, é o começo de uma nova história. A história que Deus escreveu para você antes mesmo da fundação do mundo.
É tempo de viver e transbordar. Você percorreu o caminho, não é? Da escuridão das promessas vazias ao brilho do discernimento. Da paralisia do medo à coragem de buscar a verdade. Do vazio de uma autoridade roubada à plenitude de sua identidade em Deus. A oração se tornou um diálogo íntimo. A Bíblia é um espelho da sua alma, e a fé é inabalável a força que te move. Agora, você não é mais o mesmo. A liberdade que você encontrou não é apenas um estado, é um legado. Eles podem ter tentado te prender com correntes invisíveis de culpa e insuficiência. O espírito do anticristo pode ter semeado discórdia e confusão para te desviar do caminho. Mas a luz da verdade, uma vez acesa, não pode ser apagada. E essa luz agora irradia de você. Não é uma luz que busca holofotes para si, mas que ilumina o caminho para outros que ainda caminham na penumbra. Sua jornada não termina aqui. Ela se expande. A prosperidade que você agora entende não é uma conta bancária cheia ou um status social elevado. É a riqueza de um espírito livre, de um coração generoso, de uma vida com propósito. É a capacidade de amar, de perdoar, de criar, de servir. Essa é a verdadeira herança que a Bíblia promete. Uma herança que transcende o tempo e as circunstâncias. E essa herança, ao invés de ser guardada, é multiplicada quando compartilhada. O legado da sua liberdade não é medido por monumentos ou riquezas materiais, mas pelas vidas que você toca, pelas verdades que você compartilha, pela esperança que você reacende. É a prova viva de que a fé inabalável é real, que Deus é bom e que a oração funciona. Você se tornou um farol, um exemplo de que é possível se libertar das amarras do engano e viver uma vida autêntica e abundante, guiada pela palavra. A aplicação disso é a sua própria vida. Cada decisão, cada palavra, cada ato de bondade agora tem um novo peso, uma nova intenção. Viva a verdade que você encontrou em sua Bíblia. Permita que a paz que excede todo o entendimento transborde de você, alcançando aqueles ao seu redor que ainda estão perdidos ou machucados. Sua oração agora é uma fonte, não um recipiente. Ela nutre e sustenta não apenas a você, mas a todos que se aproximam. O sistema que te aprisionou pode ainda estar lá, com suas promessas vazias e suas demandas exaustivas. Mas ele perdeu o poder sobre você, porque você encontrou o poder que reside na verdade, na fé inabalável que não se dobra. Você não precisa mais do aplauso das multidões ou da aprovação de líderes. Sua validação vem de um lugar muito mais profundo, de uma conexão com o Criador que é inquebrável. E é nessa liberdade que você descobre que sua história não é apenas sobre sua libertação, mas sobre a libertação de muitos. Você se torna parte de um movimento silencioso, mas poderoso, de corações despertos, de almas que encontraram seu caminho de volta para casa, para Deus. Agora vá, viva, transborde, conte a sua história, porque o maior legado da sua liberdade é a inspiração que ela se torna para a próxima pessoa que também busca a verdade. É o começo de uma nova era, onde a fé não é vendida, mas vivida, e onde a prosperidade é a plenitude da vida em Deus.